A secretária de Economia do Estado de Goiás, Cristiane Schmidt, esteve mais uma vez aqui na Lego, a Assembleia Legislativa de Goiás. Ela veio à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento para apresentar os números da nossa economia estadual. Depois da apresentação, nós conversamos com ela sobre vários assuntos, o EG e especialmente o limite prudencial da nossa folha de pagamento. Confira aí. A senhora deu muito uma pitada política na apresentação. Elogiou o presidente Jair Bolsonaro pelas transferências federais, elogiou o ministro da Economia Paulo Guedes, a qual a senhora tem uma ligação mais intrínseca, não é? Em função da reforma da Previdência. Isso tudo é salutar num momento econômico, vamos dizer assim, quase pós-pandemia ou ainda dentro da pandemia. Isso é tudo importante para a economia do Estado? Então deixa eu esclarecer que quem está fazendo a interpretação política não sou eu, é você. Tá bom. Que eu, como técnica, eu tenho que agradecer às instituições e às unidades federativas que sim colaboraram para a saúde fiscal, financeira do Estado de Goiás. Então, do ponto de vista técnico, as transferências federais foram fundamentais para o Estado de Goiás. As transferências federais de janeiro a outubro, elas se deram em torno de 1,8 bilhão de reais. Sem essas transferências, nós não teríamos condição de pagarmos aí os servidores, por exemplo. Isso só em 10 meses? Agora, na verdade, as transferências não vão ocorrer mais em novembro e dezembro. Mas, de qualquer maneira, o que já veio foi suficiente para poder suplantar aí as perdas que tivemos na nossa receita corrente líquida, que foram muito grandes. Secretária, apesar de tudo isso, das transferências federais, da reforma Previdência que influenciou, a senhora disse bem, o Estado continua acima do limite prudencial. Como sair dessa situação? A gente precisa, já que nós não podemos diminuir a folha de pagamentos porque somos o Estado não demite, então nós temos que, ao longo do tempo, ir aumentando a receita corrente líquida e, ao mesmo tempo, evitando novas contratações ou contratando menos, ou então dando menos aumento para aquele que está no governo atualmente, para que a gente possa conseguir se encaixar. Ou seja, não há milagre, não há alternativas que não sejam essas. Se houver, por favor, eu gostaria de saber. Mas volto aqui a colocar um ponto que o agradecimento que foi feito independe de qualquer relação pessoal e independe de qualquer relação política. Eu fiz um agradecimento no que toca à questão financeira, porque se nós não tivéssemos tido a sensibilidade do presidente da República e do ministro Paulo Guedes, os estados hoje e os municípios estariam numa condição impagável, insustentável, com um caos social completamente instalado, porque não só a gente fala das transferências que foram feitas para os estados e municípios, mas também para os R$600 àquele mais vulnerável. Porque se aquele mais vulnerável não tivesse tido os R$600 no estado de Goiás, a gente está falando da ordem de 43% da população goiana, quase a metade. Quase ali 3,5 milhões de goianos tiveram acesso. Se essas famílias não tivessem tido acesso, o caos social aqui em Goiás teria sido enorme. O desemprego está algo terrível, né? Tem muitas expectativas aí de alguns economistas que estão dizendo que o desemprego deve chegar na ordem de 20%. Está chegando aos 15%. Isso porque as pessoas ainda não estão saindo das casas para buscar emprego, né? Então, é uma situação, uma calamidade não só econômica, mas também social. Secretária, chamou a atenção também, na resposta da senhora, a uma pergunta do deputado Paulo Trabalho sobre repasses ao EG, que é a nossa Universidade Estadual de Goiás. E a senhora disse o seguinte, que das emendas impositivas de 2020, o valor autorizado foi de R$3.112.000
O valor empenhado 1.150.000 e o valor liquidado até agora é zero. Pois é, aí você... Isso é um problema da reitoria da UEG, do reitor? É uma negligência? Bom, é uma má gestão? O que a senhora diria? Eu não posso te dizer nada porque, na verdade, eu não questionei. Como ele não é uma autarquia que está vinculada à Secretaria da Economia, ele não me deve satisfações. Então, eu não sei. Eu gostaria... Esse dinheiro está disponível lá? Está disponível, tá dentro do orçamento, tá lá, foi orçado, mas foi empenhado a metade, não foi liquidado ainda. O que eu espero é que a gente não está acabando o ano. Então, eu imagino que a gente não tenha aí o mês de dezembro para estar aí empenhando o restante, liquidando, para que eu possa fazer o pagamento. Dinheiro está separado. Porque a minha programação financeira, o dinheiro está separado. Os 3 milhões. O dinheiro está separado exatamente no valor das vinculações. Quando eu disse que nós íamos fazer as vinculações de saúde e educação, e o EG está dentro da vinculação de educação, no nível do pagamento, eu estou falando que a gente vai cumprir no nível do pagamento. Então, dinheiro disponível tem. O que eu preciso é que a professora Fátima, que o reitor e que o doutor Ismael façam os empenhos, façam as liquidações, porque o pagamento eu garanto. Outra coisa, para a gente encerrar esse bate-papo, secretária, é uma frase aqui que eu destaquei, onde a senhora disse o seguinte: eu quero cuidar de você, goiano. Qual é o significado disso? O significado disso é que o meu maior desejo, como secretária da Economia, é ter margem fiscal, e é por isso que o ajuste fiscal não é um fim em si mesmo. O ajuste fiscal é uma forma de obtermos margem fiscal para fazermos investimentos aqueles que mais necessitam da mão do Estado. São aqueles mais vulneráveis. Então, o governador Gonaldo Caiado, isso é uma determinação dele, porque ele é uma pessoa extremamente sensível à problemática social que vive aqui alguns goianos, principalmente no entorno de Brasília, né, no Nordeste goiano. O que o governador goiano, Ronaldo Caiado, quer é ter margem fiscal para poder fazer política pública para essa população. E não só isso, para fazer também investimentos, poder regionalizar a saúde, levando hospitais e policlínicas àqueles que nunca tiveram acesso perto das suas residências. Também quer melhorar a questão das escolas. Quando a gente chegou aqui, tinham crianças que estudavam embaixo de árvore, numa situação completamente inimaginável. Hoje não, hoje tem ordem, e o governador tem isso como política pública, ajudar aqueles que mais precisam, aquela criança que está ali, que se aquela criança não crescer tendo educação, como é que ela vai ter chance na vida? Portanto, educar é dar a oportunidade àquela criança de sair daquele status quo que ela está. Não existe nenhum programa social mais adequado que dar uma educação de qualidade para aquela criança que não teve uma qualidade no seu início da vida, ela mesma possa conseguir depois. Mas sem educação é muito difícil ultrapassar essa barreira. Então, esses são os maiores desejos, não só meu, mas principalmente do governador Ronaldo Caiado. Passa pela sua cabeça uma possível disputa eleitoral? Como assim, eu? Sim. Não, imagina! Eu pergunto quem que vai votar em mim. Acho que nem minha mãe vota em mim. É? Ué, por quê? Porque eu não sou política. Eu sou uma pessoa que eu quero ajudar os políticos. Conseguir voto é uma coisa que eu acho que deve ser muito complicada, né? Mas eu diria... É melhor encher o saco do meu governador, né? De não deixar ele fazer as coisas. Mas eu volto lá ao início da nossa conversa. Considerei a apresentação assim com uma pegada política, técnica como deve ser, mas com uma pegada política. Então deixa eu te responder o seguinte. Aqui é uma casa política, né? Não mas poderia nem ser foi por isso. Né? É o seguinte, em geral, eu tenho uma apresentação muito extensa e que eu nunca consigo apresentar tudo, as mensagens ficam truncadas. Eu acaba a apresentação, está todo mundo no seu celular, porque é muita informação, é muito número, é muita coisa. Então, o que eu fiz dessa vez? A apresentação técnica está lá, todos os deputados receberam. O que eu fiz foi uma pincelada de alguns slides para fazer uma apresentação curta e chamando a atenção daquilo que eu gostaria de chamar. Despesa de pessoal, ainda estamos aí
com a questão do limite, na limitação do artigo 22 da LRF, da questão da Previdência, que a reforma da Previdência ela foi relevante para a sociedade, para o Tesouro, né? Porque teve aí uma economia, porque a gente gastaria com a Previdência nesse ano 5,2 bi, vamos gastar 4,94 para ser mais preciso, então vamos ter uma economia de 510 milhões que gastaríamos se não tivéssemos tido a reforma da Previdência, vamos gastar 240, tivemos uma economia de 270. É uma mensagem que é importante. Outra mensagem que é importante é o cidadão, é o deputado entender, por exemplo, que dessa reforma da Previdência, a reforma importante do ponto de vista do Tesouro foi a reforma dos civis, porque a reforma dos militares só trouxe custo. Então, a nossa reforma poderia ter sido melhor se não tivesse passado a reforma da União das Forças Armadas que tivesse impacto para os estados. Tá? Então, essa é uma mensagem relevante que muito pouca gente entende e consegue captar. Então, são algumas mensagens que eu quis passar, mas não foi o cunho político, foi o cunho técnico mesmo. Muito obrigado por essa entrevista à TV Alegro, secretárias. Tá bom.